não haveria pecado, não haveria perdão, irmãos, não haveria perdão para nós hoje. Por isso Jesus morreu na cruz, e foi todo um plano que Deus fez para nós. Esse é o vocês. Irmãos, eu acabei de lembrar aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo naquele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, isso é uma... Já que você olha através desse versículo, olá, meu querido irmão, aqui que está falando com vocês é o Samuel, e hoje eu trago o segundo devocional de hoje que vai falar sobre a oração. A oração é a chave para que nós podemos falar com Deus. A oração é onde a gente falamos com Deus, abrimos a nossa alma para que nós podemos ver a resposta de Deus sobre a nossa vida. Assim como Deus fala conosco através da Bíblia, nós falamos com Deus através da oração. Hoje eu irei falar sobre a oração, que muitas pessoas perguntam como se deve orar, tal, mas hoje eu irei falar um pouco sobre a oração. Irmão, existem várias formas de orar. Tem como você orar de joelhos, que é a oração, acredito, tradicional, quando a gente ajoelha e ora a Deus. Também a gente ora de pé. Tem gente que ora pela mente, que está corretíssimo também. Irmãos, um grande exemplo é uma passagem bíblica que está falando na Bíblia, onde devemos orar, está lá em Mateus 6:8, que diz que nós não devemos assemelhar com os outros, ou seja, não devemos copiar a oração de ninguém, porque Deus sabe as nossas necessidades. Não devemos copiar a oração de ninguém, porque Deus sabe o que nós precisamos. Irmão, quando nós vamos orar, é preciso que nós abrimos a porta do nosso coração. Não é aquela oração repetida todo dia. Ó Senhor, esteja comigo, perdoa meus pecados, esteja com a minha família, em Jesus, amém. Aí no outro dia você ora de novo assim, no outro, aí essa oração vai ficar repetitiva. Ou seja, devemos orar, irmãos, devemos orar não repetidamente, devemos orar do fundo do nosso coração, devemos abrir a porta do nosso coração e deixar que Deus faça morada em nossas vidas. Irmão, um grande exemplo também, que nós devemos orar através da mente, é de uma pessoa. Um exemplo, uma pessoa tem um propósito de orar todo dia às 6 horas da tarde. Essa pessoa vai ter que orar todo dia 6 horas da tarde. E essa pessoa vai lá, marca orar lá, coloca no despertador. Deu 6 horas da tarde, independente do que ele fizer, se estiver tomando banho, se estiver dormindo, ele acorda e vai orar. Então, irmãos, e se essa pessoa estivesse atravessando a rua? E se essa pessoa estivesse atravessando a rua e tivesse dado horário? Ele ia ajoelhar na rua e orar, não ia? Irmãos, mas nós devemos orar também de outra forma. Uma forma que eu acredito que Deus perdoa os nossos pecados, que é estar no nosso pensamento com a mente ligada com Deus, está pedindo: ó Senhor, perdoa os meus pecados, por favor, Senhor. Porque Deus perdoa nossos pecados, irmãos. Na Bíblia fala que devemos orar pedindo perdão por todos os nossos pecados, todo dia. Na Bíblia também fala que devemos estar com a mente ligada com Deus todos os dias de nossa vida. Não é estar preocupado com aquela coisa, com aquilo. Devemos descansar em Deus. Devemos descansar em Deus e deixar que o mais Ele faça em nossa vida. Irmãos, a oração, como eu disse, é a chave para que Deus possa... É a chave que nós podemos falar com Deus. E Deus está com a gente, como eu disse, através da Bíblia. Irmãos, agora eu lhe faço uma pergunta. Nós que falamos sobre o que eu estou falando aqui agora, sobre a fé e sobre a oração, nós devemos ficar com isso só para nós ou devemos anunciar para as pessoas? Devemos anunciar isso também para as pessoas, porque estamos vivendo nos últimos dias. Estamos vivendo nos dias de buscar a Deus, porque Jesus está prestes de voltar. São tantas coisas que estão acontecendo, muita coisa que está acontecendo, que é alerta que o Senhor está dando para nós, para que devemos buscar sobre Ele, buscar todo dia de nossa vida, é tirar tempo para ler a palavra,
é tirar tempo para falar com Deus, é ficar pedindo ao Senhor, tenha misericórdia de mim em nossos pensamentos, é ficar pedindo, Senhor, perdoa nossos pecados, porque Deus perdoa. Porque, irmão, se Jesus não tivesse morrido na cruz, não haveria pecado, não haveria perdão, irmãos, não haveria perdão para nós hoje. Por isso que Jesus morreu na cruz, foi todo um plano que Deus fez para nós. Esse é o amor de Deus, entregar seu único filho. Em João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu filho unigênito, para que todo naquele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, já que você, através desse versículo bíblico, precisa ter dúvidas que Jesus ama vocês, irmãos. Não precisamos, porque Deus ama todos nós, irmãos. Na própria Bíblia fala, se Deus não nos amasse, Ele não entregaria o único filho dele, que é Jesus Cristo, na cruz por todos os nossos pecados. Ele não nos protegeria. Ele tinha esquecido da gente. Deus não esqueceu de nós, irmãos, porque o amor de Deus é imenso, o amor de Deus é gigantesco. Esse foi o estudo de hoje, que é sobre a oração.